A maleta estava aberta no banco do passageiro, e o que eu via dentro parecia uma alucinação, um sonho febril de um homem cansado. Não era um computador, eram muralhas de dinheiro. Maços e mais maços de notas de 100 e 50 reais, tão perfeitamente empilhados que pareciam de mentira. O cheiro de papel novo era a única coisa que me dizia que aquilo era real, e não uma peça que a minha mente exausta estava pregando. Fiquei mudo, sem ar, hipnotizado pela visão daquela fortuna. E foi nesse exato segundo de silêncio absoluto que o alarme estridente soou, rasgando a quietude do carro e da minha mente. O telefone. Na tela, a foto e o nome do passageiro piscavam em um ritmo frenético, implacável. Meu coração, que já estava acelerado, disparou como um motor desgovernado. O som do toque era uma tortura, um cronômetro me pressionando. Cada vibração do aparelho era um empurrão em direção ao abismo de uma decisão impossível. Eu tinha, talvez, 2 segundos. 2 segundos para escolher entre duas vidas completamente diferentes. Atender o telefone e ser o homem honesto que sempre fui, ou rejeitar a chamada, desligar o aparelho e me tornar o dono de uma fortuna que resolveria todos os meus problemas para sempre. Tudo começou no final de um turno que parecia interminável. Era a madrugada de sexta para sábado, quase 1 da manhã de hoje, 19 de julho. O Rio de Janeiro, que durante o dia ferve, começava a esfriar, as ruas ficando mais vazias, mais silenciosas. E eu sentia esse esvaziamento dentro de mim. Meu corpo estava moído. Eram 12 horas rodando, sentindo cada buraco do asfalto na minha coluna, o ar-condicionado ressecando meus olhos. Mas o cansaço maior não era o físico, era o mental. A semana tinha sido fraca, muito fraca. A gasolina cara, as corridas curtas, a concorrência cada vez maior. Eu fazia as contas de cabeça enquanto dirigia. Uma tortura mental que todo trabalhador autônomo conhece bem. O aluguel vencendo na segunda-feira, a prestação do carro que parecia não diminuir nunca, a lista de compras do supermercado que estava pela metade. Eu me sentia correndo em uma esteira, suando, me esforçando ao máximo, mas sem nunca sair do mesmo lugar. Aquele sentimento de impotência, de lutar tanto por tão pouco, estava me consumindo naquela noite. Eu só queria bater a minha meta diária, uma meta modesta, só para garantir o mínimo e voltar para casa. Voltar para o silêncio do meu apartamento, para o abraço da minha esposa, para a sensação de segurança que só o meu lar me dava. Eu estava no piloto automático, aceitando as corridas sem nem mais olhar direito o destino. Meu corpo agindo por instinto, enquanto minha mente viajava pelas planilhas de dívidas. Eu estava vulnerável, cansado, e embora não soubesse, estava prestes a ter minha fé e meu caráter testados da forma mais brutal que eu poderia imaginar. A última chamada do dia pingou no aplicativo. O ponto de partida era um prédio comercial no centro da cidade, que a essa hora já estava deserto. Achei estranho, mas aceitei. Parei em frente e alguns instantes depois um homem de meia-idade saiu apressado pela portaria. Ele não era notável de forma alguma. Usava um terno cinza um pouco amassado, sem gravata, e carregava uma maleta preta simples, de notebook, a tiracolo. Seu rosto era uma máscara de preocupação e cansaço, muito parecido com o meu, na verdade. Ele entrou no banco de trás, jogando a maleta ao seu lado, e só disse o endereço de um prédio residencial no Flamengo, sem nem me dar boa. Noite. A viagem inteira foi em silêncio, mas não um silêncio tranquilo. Era um silêncio tenso. Eu o observava pelo retrovisor. Ele não olhava a paisagem, não mexia no celular como a maioria dos passageiros. Ele apenas olhava para o nada, com a mandíbula travada, os dedos tamborilando nervosamente na própria perna. Parecia um homem no meio de uma crise pessoal ou profissional. Um executivo que tinha acabado de ser demitido, ou talvez alguém que tinha recebido uma notícia ruim. Senti uma ponta de empatia por ele. Ambos parecíamos estar carregando o peso do mundo nas costas naquela noite. Quando chegamos ao destino, a transação foi igualmente impessoal. O pagamento era pelo aplicativo. Ele abriu a porta antes mesmo de o carro parar completamente. "Obrigado", ele disse. Uma palavra seca, quase um sussurro, e bateu a porta,
desaparecendo rapidamente na portaria do prédio. Ele era o retrato do passageiro esquecível, um rosto na multidão, uma corrida a mais na minha longa noite. Eu não tinha como saber que aquele homem comum e sua maleta preta se tornariam o epicentro do maior terremoto moral da minha vida. Depois de deixar aquele passageiro, eu finalmente me senti livre. Missão cumprida. Desliguei o aplicativo e senti um alívio imediato. No caminho para casa, decidi parar em um posto de gasolina 24 horas, daqueles bem iluminados, para fazer o meu ritual de fim de turno. Jogar uma água no para-brisa para tirar a poeira do dia, passar um pano no painel e no banco de trás, deixar o carro minimamente decente para o dia seguinte. É uma mania minha, uma forma de separar o fim do trabalho e o começo do meu descanso. Abri a porta traseira para pegar a flanela que guardo no bolso do banco e foi quando eu vi. No chão, meio enfiada debaixo do banco do passageiro da frente, estava a maleta preta. Escura, retangular, discreta. Por um momento meu coração afundou, mas de cansaço. Ah, não acredito. Resmunguei para mim mesmo. A última coisa que eu queria era ter que lidar com um item esquecido àquela hora da noite. Minha mente já começou a calcular a dor de cabeça. Eu teria que entrar em contato com a central do aplicativo no dia seguinte, esperar eles contatarem o passageiro, combinar um local para a devolução. Era um trabalho extra que eu não estava nem um pouco a fim de ter. Peguei a maleta. Era surpreendentemente pesada. Coloquei-a no banco da frente, sob a luz forte do posto, e fiquei olhando para ela. Um objeto tão comum, mas que naquele momento parecia um intruso. Um problema que tinha se materializado no meu carro para estragar o meu merecido descanso. Sentei no banco do motorista, olhei para aquela maleta e senti uma pontada de irritação com aquele passageiro anônimo e distraído. Fiquei ali, sentado no silêncio do posto de gasolina encarando a maleta. Minha primeira intenção, a mais lógica, era simplesmente levá-la para casa e resolver o problema no dia seguinte. Era o procedimento padrão, mas a maleta estava ali, me encarando de volta, silenciosa, misteriosa. O peso dela me intrigava. Era um peso denso, sólido, diferente do de um laptop comum. Comecei a criar teorias. E se fossem amostras de produtos valiosos? Joias? Documentos importantes? A minha mente cansada começou a vaguear. A curiosidade, aquela velha inimiga da paz de espírito, começou a me cutucar. Abre, ela sussurrava. Só uma espiada. Você precisa saber o que tem aí dentro. Eu tentei lutar contra o impulso. Não é da minha conta, eu dizia a mim mesmo. É propriedade de outra pessoa. É errado. Mas então veio a racionalização, a desculpa perfeita que a gente cria para justificar nossos deslizes. E se tiver algum documento de identificação dentro? Um cartão de visita? Um telefone? Seria muito mais fácil devolver se eu soubesse com quem estou falando. Eu estaria, na verdade, agilizando o processo. Eu estaria ajudando. Era uma desculpa esfarrapada, e eu sabia disso no fundo da alma. Eu não queria ajudar. Eu queria saber. Eu queria desvendar o pequeno mistério daquele passageiro preocupado e sua maleta pesada. A batalha interna durou alguns minutos, mas a curiosidade é uma força poderosa. Com o coração um pouco mais acelerado, prometendo a mim mesmo que seria apenas uma olhada rápida, estendi a mão e coloquei os dedos sobre os fechos metálicos e frios da maleta. Eu estava prestes a cruzar uma pequena linha, a linha da privacidade de um estranho, sem saber que, ao fazer isso, eu cairia em um abismo. Com os dedos trêmulos, eu destravei os 2 fechos da maleta. O som metálico dos cliques ecoou no silêncio do meu carro, parecendo alto como um tiro. Segurei a respiração e levantei a tampa. E então, o mundo parou. Meu cérebro simplesmente se recusou a processar o que meus olhos estavam vendo. Não havia um notebook. Não havia documentos, nem roupas, nem nada que fizesse sentido. A maleta estava completamente, absurdamente, inacreditavelmente cheia de dinheiro. Eram muralhas de notas. Maços e mais maços de notas de 100 e de 50 reais, perfeitamente alinhados e presos com elásticos de borracha. Parecia uma cena de filme, algo que não acontece na vida real, especialmente não na vida de um trabalhador como eu. A luz branca e fria do posto de gasolina
Incidia sobre as notas, revelando as faces da República e as imagens dos animais com uma clareza surreal. O cheiro de papel moeda, um cheiro que eu só conhecia de longe, no caixa eletrônico, agora era a única coisa que preenchia o ar do carro. Era denso, intoxicante. Eu estiquei a mão hesitante e toquei em um dos maços. Era real, áspero, sólido. Eu não sei quanto tinha ali, mas era mais dinheiro do que eu provavelmente ganharia em 10 ou 20 anos de trabalho duro, dirigindo noite adentro. Fiquei completamente paralisado, olhando para aquela fortuna, sentindo meu coração bater descontroladamente no peito. O cansaço, a preocupação com as contas, tudo desapareceu, substituído por um único sentimento avassalador. O choque. Um choque tão profundo, que me deixou sem ar, sem pensamentos, apenas um espectador mudo da cena mais extraordinária e aterrorizante da minha vida. E foi nesse exato instante de paralisia, nesse vácuo de tempo e som, onde só existia eu e aquela montanha de dinheiro, que a realidade me atingiu como um trem desgovernado. O meu celular tocou. O som do toque padrão que eu ouço dezenas de vezes por dia nunca pareceu tão violento, tão ensurdecedor. Ele rasgou o silêncio do carro e da minha mente, me fazendo pular no banco, com um susto que quase me fez gritar. Olhei para a tela que piscava com uma luz azulada e frenética, e meu sangue gelou pela segunda vez naquela noite. Era uma chamada pelo aplicativo. O nome do passageiro, daquele homem anônimo e preocupado, estava ali, estampado na tela, junto com a foto de seu perfil. O tempo parou de novo, mas de uma forma diferente. Não era mais o choque da descoberta, era o pânico da decisão iminente. Ele sabia, ele tinha se dado conta do esquecimento. Aquele dinheiro tinha um dono, e o dono estava agora me chamando a um toque de distância. A fantasia de riqueza, o sonho de uma vida nova que começou a se formar na minha cabeça no segundo em que abri a maleta, agora se transformava em um pesadelo de pressão. O telefone continuava a tocar, cada toque era uma martelada no meu crânio, um cronômetro me dizendo que eu precisava agir. O dinheiro já não parecia mais uma bênção caída do céu, parecia uma isca em uma armadilha que acabara de se fechar ao meu redor. E o caçador estava na linha, esperando. Agora eu peço que você pare por um instante e se coloque no meu lugar. De verdade. O cheiro do dinheiro no ar, o som do telefone que não para de tocar. De um lado, a solução para todos os seus problemas financeiros, a chance de dar uma vida de rei para sua família. Do outro lado, o som insistente da sua consciência, do certo e do errado. Você tem um segundo para decidir, antes que a chamada caia na caixa postal. O que o seu instinto grita para você fazer? Antes de eu te contar a guerra que explodiu dentro de mim, me responda com sinceridade nos comentários. Você atende esse telefone? Ou o desliga e arranca com o carro? A primeira voz que gritou na minha cabeça foi a da minha mãe. Eu podia quase ouvi-la, com aquela sua maneira firme mas carinhosa. Meu filho, não pegue o que não é seu. O que vem fácil, vai fácil, e leva a sua paz junto. Pensei em toda a educação que recebi, nos valores que meus pais, pessoas simples e trabalhadoras, se esforçaram tanto para me ensinar. Honestidade, dignidade, integridade. Palavras que naquele momento pareciam estar sendo colocadas à prova de fogo. Veio o medo, um medo racional, paralisante. De onde veio todo aquele dinheiro em espécie? Ninguém anda com uma fortuna dessas em uma maleta por um bom motivo. E se fosse dinheiro do crime organizado? De tráfico? De um sequestro? Ficar com esse dinheiro não me transformaria apenas em um ladrão, mas possivelmente em um alvo. E se aquele homem não fosse apenas um executivo preocupado, mas um criminoso perigoso? Ele tinha todos os meus dados, meu nome completo, minha foto, a placa do meu carro. Ele poderia me caçar. A polícia poderia se envolver. A imagem de mim mesmo algemado, da minha esposa e filhos chorando, da vergonha que eu traria para minha família. Tudo isso passou pela minha mente em um flash aterrorizante. Devolver o dinheiro parecia o único caminho seguro. O único caminho que me permitiria continuar a viver sem ter que olhar constantemente por cima do ombro, sem transformar cada sirene na rua em um prenúncio do fim da minha liberdade. A honestidade, naquele momento, não era apenas uma virtude,
Era uma questão de sobrevivência. Mas então, a outra voz se manifestou. Uma voz mais baixa, mais sedutora, que falava diretamente aos meus desejos mais profundos, às minhas frustrações mais amargas. Essa é a sua chance, ela sussurrava. A resposta para todas as suas orações. O universo está te dando um presente. E essa voz começou a pintar quadros na minha mente. Imagens tão vivas, tão tentadoras. Eu me vi entrando na agência do banco e quitando o financiamento do meu apartamento. Vi a expressão de choque e alegria no rosto da minha esposa. Vi a mim mesmo rasgando o carnê da prestação do carro. Aquele maldito carnê que me assombrava todo mês. Eu me vi em uma praia, no Nordeste, com meus filhos correndo na areia, felizes, sem preocupações. Uma viagem que eu sempre prometi, mas nunca pude pagar. Eu vi uma vida sem o despertador tocando às 5 da manhã, sem as dores nas costas, sem o estresse do trânsito, sem a humilhação de um passageiro mal educado. Uma vida de paz, de segurança financeira, de dignidade. Aquela maleta não continha apenas dinheiro, ela continha tempo. Tempo para viver, tempo para ficar com minha família, tempo para ser feliz. A tentação era brutal, era física. Eu podia sentir o gosto daquela vida nova. E a voz continuava. Quem vai saber? Ele é um estranho. Você nunca mais vai vê-lo. É a sua palavra contra a dele. É só pegar o dinheiro e desaparecer. É simples. É a sua chance. Não seja idiota. Minha mente se tornou uma calculadora frenética, tentando analisar os riscos e as probabilidades de cada cenário, buscando uma brecha, uma saída segura que não existia. Ok, vamos pensar. Eu dizia a mim mesmo. Cenário 1, eu fico com o dinheiro. O passageiro tem meus dados. Ele acionaria o aplicativo. O aplicativo me bloquearia. A polícia seria envolvida. Eu teria que abandonar o carro, meu instrumento de trabalho. Teria que sumir do mapa. Mudar de nome, de cidade. E o dinheiro? Como eu usaria uma quantia tão grande sem levantar suspeitas? Comprar um carro, um imóvel, tudo isso deixa rastros. Eu viveria como um fugitivo, sempre com medo de uma batida na porta. A liberdade que o dinheiro prometia seria, na verdade, uma prisão de paranoia. Cenário 2. Eu devolvo o dinheiro. Eu atendo o telefone. Marco um encontro. Mas onde? Em um lugar público? E se ele aparecer com mais gente? E se ele for um bandido e decidir que eu sou uma testemunha que sabe demais? E se no momento da devolução ele abrir a maleta e me acusar de ter pego uma parte? Quem acreditaria em mim? Um simples motorista contra um homem rico e poderoso? Eu poderia sair da situação como um herói honesto, ou poderia acabar numa vala como um idiota que se meteu onde não devia. Nenhum dos caminhos parecia seguro. Ambos eram escuros e cheios de perigos desconhecidos. Eu estava preso entre o risco da ganância e o risco da honestidade, e ambos pareciam igualmente aterrorizantes. O celular continuava seu toque infernal. A chamada estava prestes a cair. Era agora ou nunca. O tempo para pensar tinha acabado. Olhei mais uma vez para a maleta. Aquela montanha de papel poderia reescrever a minha história, a história da minha família. Mas que tipo de história seria? Uma história construída sobre uma desonestidade? Sobre um medo constante? Olhei para a tela do meu celular. Por trás do nome do passageiro que piscava, o meu papel de parede era uma foto da minha esposa e dos meus filhos, sorrindo em um parque. Um sorriso simples, genuíno, de um dia feliz que não custou nada. E foi aquele sorriso que me deu a resposta. Que tipo de pai eu seria para eles se construísse o futuro deles sobre uma base podre? Como eu poderia ensiná-los sobre certo e errado se eu mesmo escolhesse o caminho torto na primeira grande prova da minha vida? A decisão parou de ser sobre dinheiro, sobre medo, sobre risco. Ela se tornou sobre caráter, sobre o homem que eu queria continuar sendo quando olhasse para eles, o homem que eles admiravam. Respirei fundo, um fôlego que pareceu limpar toda a cobiça e a confusão da minha mente. Meu dedo, agora firme, tocou a tela fria do celular e deslizou sobre o ícone verde. Eu atendi a chamada. Alô? Eu disse. E minha própria voz soou estranha, distante. Do outro lado da linha, a voz do passageiro era puro pânico.
quase irreconhecível. Amigo, meu amigo, pelo amor de Deus, eu esqueci minha maleta aí. Você viu? Por favor, me diz que você viu. Havia um desespero tão genuíno na voz dele que qualquer dúvida sobre ele ser um criminoso frio se dissipou. Ele soava apenas como um homem que tinha perdido tudo. Calma, eu respondi, tentando manter minha voz firme. Sim, eu vi. Está aqui comigo, segura. Não se preocupe. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado que parecia ter vindo do fundo da alma dele. Combinamos de nos encontrar em frente a uma padaria 24 horas, um lugar movimentado e bem iluminado. Eu dirigi até lá com a maleta no banco ao lado, mas agora ela não me tentava mais. Era apenas a propriedade de outra pessoa. Cheguei e o vi esperando na calçada, andando de um lado para o outro, ansioso. Parei o carro, ele veio até a janela. Peguei a maleta, entreguei a ele. Ele a abriu ali mesmo, checou o conteúdo rapidamente e fechou, os olhos marejados de alívio. Eu não sei como te agradecer, ele disse. Esse dinheiro é para fechar a compra da casa da minha família amanhã de manhã. O sonho da minha vida. Eu achei que tinha perdido tudo. Ele então tirou um maço de notas de dentro do bolso e me estendeu. Era uma recompensa generosa, muito mais do que eu ganharia em meses. Eu aceitei. Nós nos despedimos com um aperto de mão. Ele era um homem aliviado, e eu, um homem em paz. No caminho de volta para casa, com o dinheiro da recompensa no bolso, eu me sentia o homem mais rico do mundo. E não era pelo valor que ele tinha me dado. Era por um sentimento muito maior. Eu poderia ter pego a maleta inteira. Eu poderia estar naquele exato momento planejando uma fuga, uma vida nova. Mas eu estaria em paz? Não. Eu estaria olhando por cima do ombro para o resto da vida. Teria trocado minha tranquilidade por uma riqueza material que viria acompanhada de um medo eterno. Naquela noite, eu tive a chance de escolher entre o dinheiro e a minha paz de espírito. E eu descobri, da forma mais intensa possível, que a paz não tem preço. A sensação de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que você fez a coisa certa, que você pode olhar nos olhos da sua família sem sentir vergonha, que você é fiel aos valores que te formaram. Isso é a verdadeira fortuna. O dinheiro da recompensa pagou minhas contas atrasadas com folga, mas foi a minha decisão que salvou a minha alma. A vida me colocou em um teste que valia muito mais do que o conteúdo daquela maleta. E eu sinto, com todo o meu coração, que eu passei. Essa foi a minha escolha e a minha história. Eu sei que muitos na minha situação talvez fizessem diferente. Muitos podem até me chamar de idiota por ter devolvido. E é por isso que eu quero saber a sua opinião sincera. O que vale mais? A chance de mudar de vida com um dinheiro que não é seu? Ou a paz de uma consciência tranquila? Deixe seu pensamento aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço em uma grande conversa sobre o que realmente importa na vida. E se você gosta de histórias que nos fazem pensar, que testam o nosso caráter, eu peço a sua ajuda para continuar contando-as. Deixe o seu like neste vídeo se a história te tocou de alguma forma. E, o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas corridas da vida. Obrigado por me acompanharem até aqui.